Imagine-se agora na pele de um vigia que acaba de ser contratado por uma pizzaria. Você fica sozinho, seu turno é de madrugada. Na primeira noite você recebe uma ligação preocupada. O último vigia que faz essa ligação, mandando tomar cuidado, avisando da assombração que há muito tempo atrás umas crianças raptadas dentro da pizzaria mortas foram encontradas. E o incidente da mordida de 87, faça tudo pra ficar vivo, é o que ele te pede. Cê só pode olhar as câmeras e a porta fechar. Não demora muito pra coisa toda começar a rolar. Cadê o coelho roxo que estava bem ali? Bonnie é o primeiro animatronic que quer sair. Fred e Chica também querem te pegar. Foxy te mata de susto, correndo pra te salvar. Eles estão soltos, vagando nesse lugar, e não tem curto-circuito que façam deles parar. Gaste bateria tentando se proteger, porque na primeira chance eles vão pegar você. Não dá pra fugir e também não dá pra lutar. Conte os segundos para o seu turno acabar. Histórias horríveis sobre essa pizzaria. Sobreviva 5 noites na pele desse vigia. Eu sou o Fox, então deixa eu me explicar o perigo que tu corre estando nesse lugar. Eu tento me esquecer, mas algo sempre me impede. Sempre volto àquela noite de 87. Vejo aquele par de olhos brilhantes me admirando, e no bater de uma mordida sangue, pânico jorrando. Foi tudo muito rápido, não deu tempo de pensar. Não sei quem me programou para ficar mordendo o ar. Aquela criança tão inocente quanto eu. Sei que o Fred está por trás de tudo que aconteceu. Caixa de som danificada, eu corro até você. Mais um grito agudo te assusta e te mata sem querer. Vim ver se está bem, mas você não pode deixar. Mesmo sendo seu amigo, você vai ter que me evitar. Consumido pela culpa, injustiçado também. O meu nome é Fox, o animatronic do bem. Eles estão soltos, vagando nesse lugar, e não tem curto-circuito que façam deles parar. Gaste bateria tentando se proteger, porque na primeira chance eles vão pegar você. Não dá pra fugir e também não dá pra lutar. Conte os segundos para o seu turno acabar. Histórias horríveis sobre essa pizzaria. Sobreviva 5 noites na pele desse vigia. Meu nome é Fred Fazbear, muito prazer. Sabe, eu adoraria brincar com você. Não liga pro Fox, ele não sabe o que diz. Matar alguém não foi de longe o pior que eu já fiz. Fico só te observando o teu jeito de jogar. Espero ansiosamente sua bateria acabar. Você fica indefeso e não tem como fugir. Até 6 da manhã você está trancado aqui. Na primeira noite era melhor você ter desistido. Um humano não tem força contra um robô possuído. Imagina contra 3, você tá numa furada, porque pra te defender o Fox não é de nada. 5% só isso? Que desespero. Mas não se preocupa, eu vou te pegar primeiro. Você que tá jogando, eu já vou te avisar. Com um susto posso fazer o seu coração parar. Eles estão soltos, vagando nesse lugar, e não tem curto-circuito que façam deles parar. Gaste bateria tentando se proteger, porque na primeira chance eles vão pegar você. Não dá pra fugir e também não dá pra lutar. Conte os segundos para o seu turno acabar. Histórias horríveis sobre essa pizzaria. Sobreviva 5 noites na pele desse vigia.
terça vídeo novo, a parada semanal. Dá um like e compartilha pra poder continuar. Vocês são minha força, tamo junto, vamos lá.